Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós estamos percorrendo as leituras deste tempo de Natal e, sobretudo, o tema nos é dado a partir da primeira leitura, aquela da primeira carta de São João. E nós ouvimos algumas definições sobre o que é a fé. Já na leitura de ontem, nós ouvimos a fé como um tema central. Hoje, o autor nos leva a uma conclusão que quem crê ama e quem ama reza. Busquemos o Senhor. O tempo do Natal nos fala sobretudo dessas três dimensões fundamentais no nosso percurso de vida cristã: a fé, o amor, a oração. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher para que nós nos tornássemos filhos adotivos. Isso foi o texto que nós ouvimos na segunda leitura da solenidade da Santa Mãe de Deus. A filiação adotiva que recebemos nos vem através do Filho, o Filho que assume a nossa natureza humana. E esse mistério acontece através de uma mulher, a Virgem Maria. A primeira leitura de hoje, o apóstolo vai dizer assim: se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Caríssimos, quantas vezes nós insistimos na nossa oração, nos nossos pedidos ao Senhor e vamos nos apercebendo que não somos escutados. É porque muitas vezes os nossos pedidos são equivocados. A oração é recordada na vida de alguns de nós somente para prolongar a vida neste mundo, para nos livrar dos nossos compromissos, da nossa cruz, daquilo que é o empenho da nossa própria vocação, do nosso ministério. E diante do fato de que nós nem sequer sabemos pedir, a palavra de Deus vai dizer que sem o Espírito de Deus nós não sabemos nem rezar. É Ele que suscita em nós a oração. Sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Então, a fé nos dá, já ouvimos ontem, a experiência de viver já aqui no presente a vida futura. Mas também isso se manifesta na oração, para quem crê, para quem sabe, através do discernimento dado pelo Espírito de Deus, que está pedindo a coisa justa ao Senhor, quando pede, já sabe que recebeu. A fé nos dá essa certeza. Se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze. Então, hoje vem introduzido o tema do pecado que conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte. Existe também um que não conduz à morte. É baseado nessa afirmação que a igreja faz uma distinção entre o pecado que conduz à morte, o pecado mortal, e o pecado que não conduz à morte, o pecado venial. Enquanto o pecado mortal destrói em nós a graça santificante, e sem a graça santificante que recebemos no batismo, a graça atual dos sacramentos não tem onde se apoiar. Então, o pecado é chamado mortal por causa disso. Tem tal força que destrói em nós a graça santificante. Se o irmão tem um pecado venial, o autor vai dizer, reze por ele. Mas existe um pecado que é pecado que conduz à morte. Para esse pecado, nos ensina a igreja, nós precisamos da via sacramental para ser perdoados. Que seja o sacramento do batismo, que vai nos perdoar das consequências do pecado original, mas de todos os pecados mortais e veniais, naturalmente. Mas para um cristão adulto, o modo normal do perdão do pecado mortal é através do sacramento da reconciliação. Irmãos caríssimos, muitas vezes eu tenho repetido para os nossos peregrinos e paroquianos do Santuário São Francisco: diante de uma igreja que nos dá tantos canais da graça de Deus, nós precisamos saber qual é o remédio, qual o canal que nós devemos procurar. Lhes dou um exemplo concreto. Enquanto para os pecados mortais nós precisamos do sacramento da confissão, os pecados veniais, eles são perdoados de diversos modos, através de canais da graça de Deus que o Senhor distribui através da sua igreja. Ora,
Nós sabemos que os pecados veniais são perdoados através de obras de caridade, através de penitência, oração, sobretudo através do ato penitencial da missa, que tem essa função de perdoar os pecados veniais. Então, tem pessoas que chegam no santuário, São Francisco, aqui em Brasília, que tem pouco tempo de se confessou, tem 1 semana, 2 semanas, aí vem para se confessar de pecados veniais durante o horário da Santa Missa, não participam da missa, enquanto poderiam ter participado da missa, ser perdoados dos pecados veniais, ainda viver a presença do Senhor que se faz presente onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome na Assembleia, através da palavra que é proclamada e através da Eucaristia. Então, conhecer qual o canal da graça que é adequado para cada momento é necessário. Para isso é preciso aprofundar a doutrina da Igreja. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Recordem-se nas tentações que o demônio vai dizer a Jesus que o mundo foi confiado a ele. Claro que Deus é o Senhor e Criador de tudo, mas o mundo concebido como local de injustiça, de ganância, de poder, esta é a ação do maligno. E nós estamos com o verdadeiro, com Cristo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. No Salmo de hoje, nós de novo somos chamados a cantar um canto novo. A insistência do tempo de Natal, que sempre nos diz, cantemos um canto novo. O canto velho não basta. É uma coisa tão grandiosa que está acontecendo que precisamos de um canto novo. Na aclamação ao Evangelho de hoje, um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Hoje no Evangelho, nós nos encontramos com um milagre muito apreciado por nós, aquele de Caná da Galileia. Na tradição cristã, se fala que Deus se manifestou no Novo Testamento em 3 momentos importantes. Aquele que nós vamos celebrar no domingo, a Epifania do Senhor, em Caná da Galileia e no batismo. Por esse motivo, nós escutamos este Evangelho no sábado, antes do domingo da Epifania, e vamos ouvir em sequência, nesses dias, os 3 momentos que Deus se manifesta. O que acontece em Caná da Galileia? Já desde o Antigo Testamento, o matrimônio é usado para falar da relação de amor de Deus para com o seu povo. Caná da Galileia, o primeiro dos 7 milagres narrado no 4º Evangelho, é chamado de primeiro sinal, não somente na ordem cronológica, mas porque é aquele que é modelo de todos os outros. O que é importante é que o vinho na tradição bíblica é o símbolo da alegria, mas também o símbolo da chegada do Messias. Quando a mãe de Jesus está naquele casamento, e vejam que é um casamento em que a noiva não existe, não se fala. O noivo tem um papel secundário, mais determinante é o papel de Jesus e o papel da mãe de Jesus. A mãe de Jesus está e no início são apresentados como em grupos separados. A mãe de Jesus, que é a igreja, da qual Maria é modelo e é membro por excelência, mas do outro lado Jesus e seus discípulos. E é a mãe de Jesus que vai dizer, eles não têm mais vinho. Jesus dá uma resposta que é muito comum nos sinais do 4º Evangelho, que é aquilo de provocar o seu interlocutor a dar um passo além na fé. Minha hora ainda não chegou. Ali tinham 6 talhas de água. Nós estamos ali em torno de 600 litros de água. Era a água usada para os ritos de purificação dos judeus. Jesus manda encher as talhas. Depois manda levar a água ao mestre-sala. E nas festas de Israel, que duravam muito, o vinho bom era servido no início, porque quem tinha que trazer o vinho era os convidados para a festa. E esse vinho ia piorando. E agora, no final da festa, quase 1 semana de festa, serve o vinho bom. Ao final, todos que estão ali formam um só grupo. Eles, assim termina, depois da repreensão que o vinho bom foi guardado até o final, este foi o início dos sinais de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória.
e seus discípulos creram nele. Todos os seus discípulos em torno de um só Senhor, como a esposa ao redor do seu esposo, do seu marido. Na oração de hoje, Deus eterno e todo-poderoso, pela vinda do vosso Filho, vos manifestastes em vossa luz. Assim como ele quis participar da nossa humanidade, nascendo da Virgem, dai-nos participar de sua vida no reino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.